Esquerdo é o assunto do vídeo de hoje. A morte do jogador de 27 anos, um dia realmente triste para todo mundo que acompanha o futebol, vive do futebol. A gente vai falar do jogo de hoje da Copa do Brasil, no mesmo palco, com jogadores abalados, mas o jogo está confirmado até agora. Nós vamos falar do que vai ser o futuro da família do Esquerdo, que é uma coisa que me preocupa, né? Esposa com 2 filhos, um filho, uma filha recém-nascida. Todo o suporte que o Nacional vai ter que dar, e até mesmo o São Paulo se mobilizando. Eu vou falar de como os jogadores do São Paulo estão se comportando nesse momento. Dessa história da descoberta da arritmia do Esquerdo 10 anos atrás. Enfim, tem muita coisa que está vindo à tona, que pode vir à tona. São os temas hoje aqui. Pedindo seu like. Se inscreva, ative o sininho, rumo a 220 mil inscritos aqui. Tem os recados de praxe para dar. Live com a Paola Colaro, quero participar, Jorge. Você vai estar lá, Jorge? Vou, estarei com ela hoje, falando sobre um mercado totalmente digital que mudou a vida dela nesse último ano. É conhecimento e você aprender desse conhecimento pode conseguir uma transformação como ela conseguiu. Quer aprender? É de graça, é uma live grátis. Participa aí, link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. É um grupo onde só quem vai participar a gente está recebendo lá e passa todas as informações. Segundo recado, como os jogos estão mantidos, né? O Aposta Ganha está aí de olho na Copa do Brasil. Tem Bahia e Flamengo também, né? Tem os jogos de amanhã e você pode fazer aí a sua fezinha, se divertindo com responsabilidade. QR Code na tela. Aproveita as odds supremas, seção que eu mais gosto do site, que são as cotações turbinadas, tá bom? A Aposta Ganha, QR Code está por aqui. Bom, o desfecho, eu acho que muita gente já imaginava que seria esse, infelizmente. A cada nota que o Albert Einstein soltava, a preocupação aumentava. O quadro era muito delicado e o Esquerdo acabou falecendo em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. E aí eu me lembro que em 2014, segundo foi revelado agora, recentemente no Uruguai, o Esquerdo teve detectada uma arritmia. 10 anos atrás, exames foram feitos, ele ainda era um adolescente. Ele fazia parte do Atlético Cerro, e aí ele fez o exame. O governo do Uruguai tinha uma espécie de programa para examinar jogadores de categoria de base no Uruguai, que se chamava Gol para o Futuro. Era um programa estatal, governamental. Então eles fizeram exames em todos os meninos, mais de 5.200 exames cardiológicos em atletas de base no Uruguai 10 anos atrás. Nesses 5.200 exames, detectaram 134 problemas. E esses problemas foram tratados e tal. Não quer dizer que um jogador que tenha uma arritmia cardíaca não possa seguir a sua carreira, precisa abandonar a carreira. Então, quem revelou isso, esse exame do Esquerdo de 10 anos atrás, foi o Sebastián Bauzá, que é secretário nacional de esporte no Uruguai. Ele deu a informação numa entrevista a uma rádio grande, a Rádio Carve, do Uruguai. Ele revelou, olha, 10 anos atrás ele estava lá no Cerro, no Atlético Cerro, e aí acharam no eletrocardiograma dele uma pequena arritmia cardíaca. Mas olha, os médicos que cuidaram dele ao longo da vida, ao longo da carreira, controlaram isso, né, o tempo todo. E aí, obviamente, que uma investigação mais profunda vai ser feita, né, sobre como foi esse acompanhamento. Óbvio que a cada temporada os atletas fazem aquela bateria de exames médicos, então isso não era um segredo, né? Evidente que uma informação como essa, o Nacional tinha, o Peñarol tinha, ele passou pelo Peñarol, todo mundo sabia, né? Duvido que essa informação tenha sido omitida pelo Esquerdo, pelos departamentos médicos, e é preciso entender como isso foi acontecer, ainda mais com todo o desenvolvimento da medicina, para que esse tipo de coisa não aconteça. Fazia tempo, né, que a gente não via um atleta morrer em campo, por mais que a morte só tenha sido confirmada dias depois, mas foi no campo, né, que aconteceu. E aí eu me lembro de 2004, sem fazer essa associação idiota, como tem idiota em rede social, né, é uma coisa impressionante, como tem imbecil. Às vezes o imbecil que é um adolescente inconsequente, e aí a galera adulta, madura, que deveria ignorar para isso, né? Ignorar uma postagem como essa, um ser idiota como esse,
vai lá e compartilha e dá engajamento e se revolta. Não, gente, esquece, deixa os doidinhos pra lá. Ah, o estádio maldito, é isso, é aquilo. Deixa o idiota falar sozinho. Mas me lembra 2004 porque foi no mesmo palco, quase 20 anos depois, quase exatos 20 anos depois isso acontece. E a morte do Serginho ela é muito marcante profissionalmente para mim, porque era a minha estreia numa rádio de porte médio grande no Rio, né, na Rádio Brasil do Rio de Janeiro. Eu estava narrando no Maracanã naquela noite Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi 1-1. O Flamengo abre o placar e o Santos empata, os gols ainda no primeiro tempo. E o jogo do São Paulo com o São Caetano tinha começado antes e já tinha ali, a gente já estava ali sabendo, né, do que estava rolando no Morumbi. E veio a notícia durante o segundo tempo lá no Maracanã da morte do Serginho. Eu me lembro que, inclusive, o segundo tempo estava rolando. Quando veio a notícia da morte, o árbitro, puxa, não vou me lembrar quem era, 20 anos atrás, né, gente? Ele parou o jogo e fez 1 minuto de silêncio no meio do segundo tempo. Foi uma comoção tremenda no Brasil. E aquela morte do Serginho, além de, puxa, né, ter marcado a minha estreia, né, uma data profissionalmente importante para mim, infelizmente com um evento trágico, ela provocou debates muito grandes sobre a celeridade do atendimento a jogadores que passam mal em campo. Se você pegar no YouTube aí, os colegas que transmitiam a partida, tem, por exemplo, a transmissão da Rádio Jovem Pan, de todo... Tá no YouTube. De todo o momento ali do atendimento ao Serginho e tal. E o Vanderlei Nogueira, que é um dos maiores repórteres que a imprensa já viu nesse país, não só a imprensa esportiva, ele relata, assim, de maneira apavorada, agoniante, a falta a demora do atendimento. Ambulância trancada, aí demora para entrar a ambulância do campo, aí aquela coisa, o desfibrilador tem, não tem. Se demorou muito. Naquele momento, a sensação para o leigo, né? Sem querer nunca ter a pretensão aqui de ser um entendedor de medicina, de apontar causas, falhas, consequências e tal, mas ali ficou nítido, né? Se você comparar o tempo gasto para atender ao Serginho, tentar reanimá-lo e levá-lo ao hospital e o que foi feito com o esquerdo, obviamente houve uma evolução nesses 20 anos entre um episódio e outro. Foi tudo muito rápido e a minha sensação, repito, como um leigo, não como um médico, não como alguém formado na área, é que se não fosse tão pronta a resposta ao evento que o esquerdo teve ali no meio-campo, talvez ele sequer chegasse vivo ao hospital. Tudo isso agora, sim, tá com as autoridades médicas, policiais, né, do Brasil, do Uruguai, a apuração das causas, das responsabilidades, enfim. O que fica agora é uma viúva que vai precisar de muito amparo material, emocional, que acabou de ter o segundo filho com o esquerdo. Ele teve tempo de, pelo menos, ver o nascimento, pegar a filha no colo, mas como essas coisas são duras da vida e deixam a gente muito reflexivo, né? Pra gente tentar entender, caramba, por quê, né? 27 anos, super jovem, vivendo o seu auge físico, o auge da carreira, o auge como pai de família, acaba de nascer uma menina, ele não vai poder ver, sabe assim, não vai poder ver o crescimento, ele não vai poder estar ali. Essas coisas deixam a gente muito pensativo, independentemente dos valores que você tenha, das suas crenças, inclinações filosóficas, ideológicas, religiosas, mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo. Independentemente do que você acredita que seja a vida após a morte, se ela existe, se ela não existe, como ela existe eventualmente, mexe com todo mundo. E mexeu muito comigo essa notícia. E eu acho que nessa hora, o Nacional é um clube gigante no Uruguai. Eu não tenho dúvida de que vai dar todo o suporte material que a esposa do esquerdo precise e os filhos. Não tenho dúvida de que o São Paulo vai se mobilizar também de alguma forma. Espero movimentos do São Paulo nesse sentido. Eu acho que daqui em diante São Paulo e Nacional estão ligados de alguma maneira. Vão ter essas histórias entrelaçadas daqui para frente, depois de tudo que aconteceu, e que mostra como a imbecilidade de rede social e a imbecilidade de arquibancada, porque tem o idiota da rede social e tem o idiota racista da arquibancada, como aconteceu no Parque Central no primeiro jogo entre Nacional e Uruguai, como flagraram aquilo que parecia ser uma mãe ensinando o menino a fazer o gesto de macaco. Que episódios tão lamentáveis, tão dolorosos como esse do esquerdo façam as pessoas refletirem um pouco sobre o que realmente importa, que é o senso de
humanidade, de conexão entre as pessoas, que vai muito além de uma disputa. A disputa do futebol, ela precisa, ela vai nos separar, obrigatoriamente, durante 90 minutos. Isso não pode ir além dos 90 minutos. Isso não pode extrapolar para o comportamento preconceituoso, para o ódio, para a divisão irresolvível entre as pessoas. Futebol não é isso. O futebol é integração. E ao mesmo tempo em que o meu coração se aquece quando eu vejo torcidas que estavam ali não se entendendo muito bem, se unindo na hora da dor, ele se entristece ao perceber que só em momentos assim isso acontece. E não deveria ser assim. A gente deveria receber os uruguaios aqui, cara, de boa, né? Vamos lá, conversa na porta do estádio, tira uma foto, dá um abraço, volta, cada um zoa o outro e vai embora. Deveria ser o mesmo no Uruguai quando o Brasil vai lá, quando os argentinos recebem lá. Mas, infelizmente, só em momentos assim as pessoas param e lembram, caramba, a gente é ser humano. Caramba, a minha dor é a mesma do cara. Caramba, a gente pode, né, ter uma convivência mais sadia. Zoar, tirar o sarro, sacanear, mas nunca passar desse ponto, né? Enfim, eu acho que São Paulo e Nacional daqui para frente vão ter essa triste história que vai uni-los. E espero que todo esse conforto material seja dado, mas principalmente, além do conforto material, o conforto do consolo, o conforto emocional nessa hora. Não dá para imaginar. Eu vi hoje o texto, a carta aberta que a esposa do Esquerdo postou, e é daquelas coisas que acabam com o dia de cada um. Pensei até em trazer aqui para o vídeo, mas o vídeo já está tão pesado, eu acho que nem vale. Você pode procurar aí, está divulgada nos portais, está em tudo que é lugar. Muito duro, né? Você sofre lendo e você se transporta para o sofrimento e para a dor que ela sentiu em cada palavra digitada ali. É uma coisa horrível. E aí, para fechar, a gente está falando aqui de gestos de humanidade numa hora tão difícil. O que os jogadores do São Paulo estão fazendo, Caleri, Michel Araújo, Rafinha e outros, né? Num momento de tanta dor, é algo realmente que toca a todos nós e mostra que, olha, nesse mundo onde as pessoas têm se odiado tanto, ainda existe salvação, ainda existem bons sentimentos. Inclusive, jogadores do São Paulo, alguns estão se mobilizando para acompanhar o velório do Esquerdo, que está marcado para amanhã, quinta-feira, a partir das 10 da manhã, lá na sede do Nacional. Serão 2 horas abertas ao público, 1 hora para a família. E os jogadores do São Paulo vão pegar um voo fretado, alguns deles, para acompanhar esse velório. Já estão armando toda essa logística com a diretoria do São Paulo, conseguindo a liberação, evidentemente, e estarão lá presentes, dando apoio, porque nessa hora é esse apoio, essa rede de apoio que vai confortar a família do Esquerdo, os pais, a esposa, filhos, que estão passando por uma dor tão grande. Então, os jogadores do São Paulo mostraram de que material eles são feitos. Mostraram que são humanos. Mostraram que a rivalidade fica de lado nessa hora. Alguns, inclusive, como vários relatos estão vindo aí, se prontificando até a arcar com custos de internação, tratamento, enfim, foram gigantes. Foram muito gigantes nessa hora os jogadores do São Paulo. E acho que o jogo de hoje, o problema é que nosso calendário, como eu sempre digo, é essa rodovia sem acostamento, né? Porque o lógico, o humano, é adiar o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. O jogo é no mesmo estádio onde o Esquerdo passou mal no dia seguinte ao seu falecimento, com vários jogadores do São Paulo abalados, jogadores que estiveram todos esses dias no hospital, com a família, vivendo esse drama, sofrendo junto, e vão ter que jogar hoje, porque nós não temos a mínima margem. Sensibilidade da CBF também não é uma coisa que eu espero, nós não temos também a mínima margem para adiar um jogo, porque não cabe mais, o calendário está inchado. A gente tem um ano de 365 dias e a CBF acha que a gente tem 450. E o jogo vai acontecer, não tem a menor dúvida. O jogo vai acontecer. As enchentes do Rio Grande do Sul só foram parar o Campeonato Brasileiro semanas depois. O quadro já extremamente grave. Então não esperem nada diferente. Vai ser um clima muito estranho hoje no Morumbi, eu acho. Muito esquisito para esse jogo. Vejo pouco clima para esse jogo. Mas é o que temos. É o que temos. E a gente só torce de verdade. Eu torço muito para que a esposa do Esquerdo dê a volta por cima e que tenha muita força, muito apoio, muita sabedoria para cuidar dos filhos daqui para frente, para a missão que é dura, duríssima para ela, que ela consiga tocar a sua vida em frente
e que novos episódios assim não aconteçam. Com os avanços da medicina, que nada escape, que problemas assim não voltem a acontecer, porque é muito triste ver alguém tão jovem trabalhando, realizando o seu sonho, perder a vida justamente nesse momento. É uma das piores coisas com as quais a gente pode lidar. Esse tipo de cobertura, eu vim para o futebol como um narrador e agora como um analista também, não para lidar com morte. Futebol é vida, futebol é celebração da vida. Futebol é a celebração da saúde, da diversão, da união, da integração. Eu não vim para falar de morte. A tragédia da Chapecoense foi uma das piores coisas que aconteceram para mim na vida, assim, dos piores momentos que eu tenho lembrança na vida, não só profissional. Então ainda mexe muito comigo lidar com esse tipo de situação. Enfim, o vídeo tá feito nessa quarta-feira. Boa quarta para todo mundo, diante do possível. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.